Olá, bom dia. Vamos entrando, pessoal. Vamos hoje falar sobre idadismo, etarismo ou ageísmo, né? Lá, todos aqui entrando. Nice, bom dia. Esther, André Costa, Evelyn. Bem, vamos começar a nossa live, já que é nossa live diária, né? Dessa temporada de lives diárias. Lives mais curtas mas também traz assuntos bastante interessantes. Vamos começar então falando sobre idadismo. Idadismo, o que é idadismo? Né? Idadismo, na verdade, é o preconceito que se tem em relação à idade. Aliás, o direito de família se conecta a isso porque ao direito interessa a ideia de justiça. Então, nós temos injustiças muito grandes. O direito de família ele é perpassado por uma moral, não apenas uma moral sexual, civilizatória, como diz Freud, mas também uma moral como esta, por exemplo. Isso talvez nem seja uma questão moral, é o preconceito, a origem do preconceito. Onde está a origem do preconceito? Então, mas o curioso é pensarmos nessas novas palavras, e portanto são a palavra que tem ficado mais conhecida é idadismo, mas alguns dizem ageísmo, outros etarismo e outros até mesmo velhice, ou melhor, velhismo, né? O direito deve combater esse idadismo, né? Combater quer dizer tentar acabar com o preconceito. Mas vamos falar assim como temos tentado acabar com esse preconceito, mas o que é curioso é que essas novas expressões, elas vão trazendo um novo significado, né? Elas vão ressignificando. Por exemplo, quando nós falamos de convivência, substituindo a expressão visitas, quando nós vamos falando de famílias simultâneas, ao invés de famílias de concubinato, né? Simultânea ou paralela, ao invés de concubinato. Então, o direito de família tem um novo vocabulário, né? Ele vem já há algum tempo, desde a fundação do IBDFAM, construindo esse novo vocabulário. A maioria deles vocês já sabem, e esse agora, que eu mesmo, para dizer a verdade, não conhecia, ele é novo, tanto é que ele não tem o registro disso até a segunda edição do meu dicionário, estará na terceira edição. Né? Agora, o que interessa isso para o direito, que é o combate ao idadismo, né? Bom, primeiro vamos lembrar que o Brasil não retificou, existe uma convenção pan-americana de direito da pessoa idosa. O Brasil não ratificou ainda essa convenção. Vocês sabem que o direito internacional funciona assim, o direito internacional privado, público, funciona assim. Faz-se a convenção, que é esse acordo entre diversos países, e depois cada país tem que ratificar, né, quer dizer, assinar, e baixa um decreto dizendo, olha, essa convenção está valendo aqui no Brasil. Por incrível que pareça, o Brasil ainda não ratificou esta convenção. Nós temos diversas convenções internacionais, que é o que rege, que rege essas relações internacionais, e o Brasil, nós temos várias delas, e essas convenções, elas estão cada vez mais importantes porque não há uma lei internacional, não é possível, porque o direito ele tem um limite territorial. Então, mas elas se tornam importantes porque no mundo da globalização é necessário que essas relações se expandam, né? No mundo globalizado, essas convenções internacionais precisam ser levadas mais a sério. Bom, mas o que eu quero dizer com isso? É que o preconceito em relação ao idoso tem a ver com direito de família, né? Eu quero também recomendar alguns filmes, né? E claro que aqui quando eu falo de direito, eu falo o tempo todo da psicanálise também, né? Nós poderíamos dizer que a velhice, né? O idoso, nós podemos chamar de dizer que é uma ferida narcísica. Envelhecer não é fácil, não é simples, mas isso torna-se muito pior, muito mais difícil na medida em que há um preconceito em relação ao idoso. O primeiro preconceito é o velho, né, o idoso, assim como as crianças, não fazem mais
parte da engrenagem econômica e política, principalmente econômica, exceto algumas pessoas, né? Nós temos vários políticos que são, Fernando Henrique, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele é um idoso e, no entanto, faz parte da engrenagem política até hoje, mas da engrenagem econômica, não. Assim como as crianças. E isso traz um preconceito e uma exclusão, porque não dá voto, então não interessa. Então, essas pessoas, se não fazem parte da engrenagem política e econômica, e são excluídas e não dão voto, então, e até mesmo no nosso mundo jurídico, na advocacia, como advogar para um idoso, para crianças, né, as crianças abandonadas, isso não dá dinheiro. Bem, nós precisamos repensar isso. Bom, e, aliás, vamos dar nomes, os novos nomes. Quem é idoso? Idoso é, segundo o Estatuto do Idoso, nós temos uma lei, isso foi um grande avanço, que é a Lei 10.741 de 2003, que diz quem tem mais de 60 anos. Depois disso, recentemente, nós criamos uma nova categoria, né, que são chamados superidosos, que são aqueles que têm mais de 70 anos. Isso por uma lei de 2017, que é a Lei 13.466. Bom, o Estatuto do Idoso de 2003, ele trouxe uma novidade, que eu posso escolher, se eu sou idoso, quero reivindicar alimentos para a um dos meus filhos, a um dos meus 6 filhos, e ao invés de chamar todos os filhos, eu posso escolher um ou outro. Isso porque antigamente, quando se reivindicava a pensão alimentícia de vários filhos, o juiz nunca conseguia fixar, porque tinha que definir quem era quem. Então, isso acabou. Isso foi uma evolução, desde 2003, mas pouca gente sabe disso. Outra questão importante, e que tudo isso, gente, ajuda a combater esse preconceito, esse idadismo. Né? Idadismo é essa expressão nova. Eu não sei o que vai colar mais, como é muito novo, então nós temos a idadismo, o ageísmo, o etarismo. Eu estou achando simpático, mas isso ainda está adormecendo, estou absorvendo isso, esse idadismo, palavra que eu confesso que eu não sabia o que era, e entrará no meu dicionário aí na 3ª edição. Mas esse preconceito, ele advém de que eu acho que primeiro dessa não aceitação, dessa não participação na engrenagem política e social, e sendo que eles já deram uma grande contribuição. Isso é cultural. No Japão, por exemplo, os idosos são os mais valorizados. E eu, que já sou idoso, né, eu tenho 64 anos, vou fazer 64 anos, embora não me sinta assim, o que eu gostaria de ter no meu envelhecimento? Primeiro, um envelhecimento saudável. E depois, eu não gostaria de sofrer preconceitos com isso, né? Eu não gostaria de ser excluído por isso. E isso é um problema. Quem é jovem não sabe o que é isso, não tem ideia sobre o que é isso. Mas essa reflexão, ela é importante. Então, quando nós vamos nomeando, né, nós demos nome assim, idadismo, fica mais fácil combater, ressignificar, proteger. Acho que o grande exemplo disso é a alienação parental, que sempre existiu, desde Medéia, sempre existiu. E, na verdade, quando nós demos nome, a partir dessa lei de 10 anos atrás, ficou muito mais fácil proteger, ficou muito mais detectável. Então, quando a gente vai incorporando essa expressão idadismo, vai ficando mais fácil fazer esse combate, isso vai entrando para nós no direito, entrando para nós no direito de família, que interessa, né, por exemplo, que o abandono afetivo, que eu falei na live passada, que ele não é, algumas pessoas chamam de abandono afetivo inverso, mas ele não é só o pai que abandona o filho, às vezes o filho que abandona o idoso. Então é possível caracterizar o abandono afetivo dos pais, dos filhos em relação aos filhos. Outra questão importante é que os idosos, quando têm netos, eles têm direito a conviver com seus netos. E uma outra coisa também importante que tem a ver com o direito de família, que é a alienação parental. A alienação parental ocorre também, né? Não é só
dos pais em relação aos seus filhos, mas dos filhos em relação a alguns irmãos em relação aos outros. Eu já tive vários casos, e vocês também já devem ter passado por isso. Um homem que se casa, está no segundo casamento, ele é idoso e se casa com uma pessoa mais jovem. E essa pessoa mais jovem, às vezes, ela consegue fazer uma alienação parental em relação aos filhos do primeiro casamento. Isso traz muito transtorno, mas também pode determinar toda a ordem da vocação hereditária, mudar toda a ordem de vocação hereditária. Estou trabalhando atualmente num parecer de anulação de um testamento onde isso aconteceu. As mulheres, esta mulher tem um domínio muito grande sobre seu atual marido, que tem 72 anos, e ele conseguiu afastar este pai dos seus filhos. Ou seja, isso é uma alienação parental e o tornou vulnerável. Também uma nova expressão para o direito, vulnerabilidade, né? Então, olha só, quanta expressão nova, né? Um novo vocabulário que nós temos, mas essas expressões, esses novos nomes, eles são importantes, porque é na medida em que nós vamos incorporando, renomeando, vai ficando mais fácil de proteger. Também, em relação já existem algumas regras de proteção ao idoso, mas mais importante que regra, nós precisaríamos de princípios. Por isso o Brasil precisaria ratificar essa convenção internacional, essa convenção pan-americana do direito dos idosos. Mas, por exemplo, o próprio o Estatuto do Idoso, lá no artigo 71, fala da tramitação prioritária, mas ninguém presta atenção nisso. Então, olha só, por que isso? Aí depois o próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 1048, fala dessa tramitação prioritária, mas isso não é levado a sério. Assim como o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente não é levado a sério no Brasil, por isso tem 50 mil crianças em abrigos à espera de uma família que não chega. Essas crianças também não fazem parte da engrenagem política e social, então não interessa, tem nenhum governo que se interessa por essas 50 mil crianças. Isso é uma questão. Bom, então, mas voltando ao combate do etarismo, eu gostaria de contar um caso em que eu trabalhei que realça muito bem isso. Um homem de aproximadamente 70 anos me procurou dizendo que tinha AIDS. E ele me contou que tinha AIDS e que era uma reivindicação de pensão previdenciária, alimentícia, questão sucessória. E o que me chamou a atenção, e a história que eu quero trazer para vocês, é que ele tinha AIDS, e eu perguntei, mas como é que você contraiu essa doença? Foi por transfusão de sangue, naquela época era muito comum, isso já tem uns 5 anos, ou foi através de relação sexual com uma garota de programa, e ele se contaminou com AIDS através de uma relação sexual com uma garota de programa. Bom, e isso é a história central que me traz a seguinte reflexão. Eu falei, bom, mas você não sabia que isso era perigoso, por que você não se preservou, né? E aí ele teve todas as desculpas, mas o que fica para nós aqui é o seguinte, o preconceito em relação ao idoso é que, o primeiro deles é que não existe sexualidade, né, em relação ao idoso. O idoso não tem sexualidade, o idoso não pratica sexo, né? E por isso o governo não dirige as suas campanhas de prevenção às doenças sexualmente transmitidas a essas pessoas. Todas as campanhas do governo são dirigidas de prevenção a doenças sexualmente transmitidas, são dirigidas a uma faixa etária de pessoas entre 20 e 40 anos, como se a sexualidade só existisse nesse período. Então, vejam só esse exemplo desse preconceito em relação ao idoso, que hoje agora nós já temos nome, que é o idadismo, né? No meu livro, aqui eu falo, que esse aqui que eu falo sempre dele, né? Mas é porque ele tem tudo,
eu tenho um capítulo sobre o idoso onde eu destrincho isso, inclusive na questão da convivência do idoso com seus netos. Isso é uma coisa que precisa ser ainda avançada. Por exemplo, eu tenho um processo que tramita numa das varas da comarca de São Paulo, na capital, onde eu estou há 5 anos tentando que uma avó possa conviver com seu neto. Né? Vocês já devem ter tido problemas como esse. E o juiz, assim como a criança, essa pessoa que é idosa, que tem cerca de quase 70 anos, ela talvez não consiga conviver com essa neta em razão da morosidade do judiciário. Ou seja, são muitas questões aí envolvendo o idoso e que se conectam diretamente ao direito de família. Mas para terminar, que essa live, como eu disse, ela é mais rápida, né? Eu queria indicar para vocês, que está aqui nesse meu livro, eu tenho 14 filmes, né? Porque não só a psicanálise, quando nós interessa para conectar-se ao direito de família, como eu disse aqui, ó, entender a sexualidade, que começa com o nascimento e vai até a morte, e os idosos não são vistos como seres sexuais, né? Sexualizados, erotizados, né? Homens, as mulheres, então, pior ainda. E aí nós temos, então, a psicanálise, nós temos também a arte não só na literatura, mas aqui entra a indicação dessa filmografia, né? Que é isso aqui, que nesse capítulo eu indico todos esses filmes. Eu gostaria de destacar alguns, que foram os últimos que eu achei, talvez o que eu tenha achado melhor, e Se Vivêssemos Todos Juntos, que é um filme de 2010, é um filme alemão, francês. Tem vários outros, mas um muito interessante também, que é o Exótico Hotel Marigold, que é de 2012. Tem outro, Nossas Noites, de 2017. E um que está passando ainda na Netflix, é uma série que chama O Método Kominsky, né? E um outro também está no streaming, que é Ela e John. Enfim, são vários outros. Eu indico aqui 13 filmes e quero pedir a vocês, se vocês tiverem algum filme para que possa enriquecer o meu livro. Olha, aqui eu tenho 13, né, que é o final desse capítulo. E ao final também do livro, eu faço esse resumo de toda a obra, né, de todo o capítulo. Então, se tiver algum filme a mais para acrescentar, na próxima edição eu vou acrescentar e agradecerei muito. Bem, ficamos por aqui, gente. Estamos já chegando ao final, mas concluindo idadismo, uma nova expressão que é importante porque na medida que você nomeia, fica mais fácil combater o preconceito. E isso interessa ao direito de família e sucessões, na medida em que nós vamos trazendo uma nova ideia de justiça, não só social, mas no âmbito privado, a questão da convivência com os avós, né? Entender a sexualidade sobre essas pessoas mais novas, mais velhas, né? Enfim, o idadismo são práticas e atitudes negativas em relação à idade, que eu espero que a partir dessa tomada de consciência nós podemos ser um pouco melhores na vida e proteger essas pessoas que merecem nosso respeito. Quando eu falo essas pessoas, eu me incluo nelas, porque afinal de contas eu já sou, segundo o Estatuto do Idoso, uma pessoa idosa. Eu faço 64 anos daqui a poucos meses. É isso aí, gente. Muito obrigado e até amanhã com um tema também surpresa, um tema novo que eu quero trazer para vocês. Até mais.